Muito bem, pessoal. Retomando aqui a aula passada, a gente viu o que era uma probabilidade. Tá? Uma probabilidade era uma função definida sobre os subconjuntos, definida sobre os subconjuntos de ômega, né? E esse subconjunto a gente chama de eventos, tá? E ela satisfazia três condições, ou três axiomas, né? Que é a probabilidade do conjunto vazio tem que ser zero. A probabilidade do ômega inteiro é 1, e esse é o primeiro axioma. O segundo é que a probabilidade tem que ficar sempre entre 0 e 1, tá? Para todo evento no espaço amostral. E a última condição, que é um pouco mais técnica, diz que a probabilidade da união de A com B é a soma da probabilidade de A com a probabilidade de B, desde que esse A e B sejam disjuntos, tá? A interseção de A com B tem que ser vazio, tá? Então a gente tinha aqui a notação, P vai denotar sempre essa função, tá? Probabilidade. O A, B e C vão denotar eventos, o ômega é sempre o espaço amostral, e aqui vai ser a probabilidade aplicada no evento A. Muito bem, então. A gente viu que era o complementar de um evento, né? O evento complementar está aqui, ó. O evento complementar. Então, o que significa o A elevado aqui, né? A um expoente C. Significa A menos, aliás, significa ômega menos o A. Ou seja, esse A, o complementar de A é formado por todos aqueles elementos que estão em ômega, mas que não estão em A. Na figura que eu desenhei aqui, é essa parte que eu estou rachurando de vermelho, ó. Ela é o complementar de A em ômega. Então, a gente tem aqui um exemplo, na verdade, eu coloquei como exemplo, mas na verdade são propriedades muito importantes, tá? Que são o seguinte. Então, a primeira diz que a probabilidade do complementar de A é 1 menos a probabilidade de A. Então, vamos aqui um por um, tá? Por que que isso vale? Na verdade, aqui, eu já tenho aqui a demonstração, mas o que faltou aqui é eu fazer um desenho para vocês entenderem. Gente, então sempre faça um desenho para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, olha, no caso aqui, ó, qual é, então, vamos voltar de novo aqui. O que que a gente quer provar, né? A gente quer provar aqui, ó, que a probabilidade do complementar de A é 1 menos a probabilidade de A. Muito bem, qual que é a ideia? Então, primeiro, a primeira observação é o seguinte: se você pegar o ômega, você pode sempre escrever o ômega como sendo a união do A com o complementar de A. Por que isso? Ó? Porque se você tiver o ômega aqui, ó, imagina que isso aqui é o ômega, aí você pega um evento A aqui dentro de ômega. Ó. Quem é que está fora de A? Aqui é o A complementar, tá vendo? Então, se você pegar aqui e fizer a união do A, ó, o A está de vermelho. Agora vamos rachurar aqui o complementar de azul. Ó. O que esse desenho está te mostrando? Que o ômega é a união de A com o complementar de A. Mais ainda, ó, o A e o complementar de A não tem interseção. A interseção é vazia. Tá vendo? Com essas duas informações, você pode fazer o seguinte. Então, primeiro, a probabilidade de A união com complementar é essa soma de probabilidades, P de A mais a probabilidade do complementar de A. Por que isso? Porque o A de seção com complementar é vazio, lembra? Essa é a terceira condição na definição de probabilidade. Quando os dois eventos são disjuntos, você pode simplesmente adicionar as probabilidades, tá? Então aqui, ó, você tem que probabilidade, então, veja, esse A união com o complementar, ele não é o ômega. Então, é o que a gente fez aqui, ó. Reescrevemos aqui embaixo, ó. Probabilidade de... Troquei aqui o A, união com o complementar de A.
por ômega, certo? E o resto eu só mantive. Essa parte da direita aqui, do lado direito da igualdade, eu só repeti, tá vendo? Agora, olha, quem que é a probabilidade de ômega? Não é 1? O que a gente fez aqui foi só escrever o P de A, a gente só isolou o P de A, né? Um dos lados da igualdade e passou a probabilidade do complementar lá para o outro lado, né? Por isso que eu fiquei aqui, ó, P de A, tá aqui, é igual a 1, quem é 1? É a probabilidade do complementar, menos a probabilidade, uma que é a probabilidade do ômega, menos a probabilidade do complementar. Então, eu cheguei aqui. Então, a ideia-chave aqui, qual é? É esse desenho, ó. Se você fizer esse desenho aqui, você consegue enxergar aí a propriedade. Então, e para que ela serve? Ela serve o seguinte, ó, pegar um exemplo bem simples aqui, a gente está sempre fazendo, que é o exemplo do dado, ó. Você pega, por exemplo, a gente sabe que a probabilidade de sair uma face, por exemplo, a face 1, qual é? Ah, joguei o dado. A probabilidade de sair a face 1 é 1/6, né? E qual que é a probabilidade de não sair a face 1? Bom, por esse resultado aqui, essa probabilidade de não sair a face 1, ou seja, de sair a face 2, 3, 4, 5 ou 6, qual é? É 1 menos 1/6. Mais 1 menos 1/6 é 5/6. Quanto é que é 1/6 mais... O que dá se você somar 1/6 mais 5/6? Não dá 1? Dá 1, né? Que é justamente o resultado do teorema, né? Do item A. Tá bom? Então, é sempre assim. Toda vez que você tiver uma probabilidade... Agora, imagina um caso aqui, não sei, genérico. Ah, se eu soubesse que a probabilidade de A, em algum experimento aleatório... Ah, suponha que essa probabilidade aqui é 0,7. Automaticamente, eu já sei qual é a probabilidade do complementar, ó. Já sei quanto que ela vai ser. 0,3. Tá bom? Muito bem, então, o segundo item aqui é o seguinte. Vamos agora para esse segundo item aqui, ó. Qual é a probabilidade dessa diferença de conjuntos? A probabilidade de A menos B é a probabilidade de A menos a probabilidade da interseção de A com B. Isso também vale, vamos ver a demonstração aqui. De novo, a gente vai usar os mesmos desenhos, tá? Aqui não tem um desenho, eu vou fazer para vocês. Então é o seguinte, ó. A ideia é você quebrar esse seu conjunto A aqui, ó. De que maneira? Então, vamos fazer um desenho aqui, ó. Imagina que aqui eu estou com A, aqui eu estou com o evento A, e eu estou com o evento B. Como eu não sei a princípio se o A ou o B tem interseção ou não, a princípio, e o caso mais interessante é quando não tem, então a representação mais geral possível seria assim. Você pode ter aqui uma interseção de A com B, tá? Agora, veja, quem vai ser o A menos o B? Esse A menos o B aqui é formado pelos elementos que estão em A, mas que não estão em B. Então, eles formam essa região de vermelho, ó. E quem é? E quem é o A interseção com B? É essa parte aqui, ó. Então, você observa que pelo desenho, ó, o que esse desenho está mostrando? Está mostrando exatamente essa afirmação aqui, ó. Que o A é a união do A menos o B com a interseção de A com B. Mais ainda, ó, essas duas, a região vermelha e a região azul, elas não têm interseção, não é? É o que está dizendo aqui, ó. A interseção desses dois eventos, ó, o A menos o B com a interseção com B, é vazio. Portanto, você pode aplicar aquela terceira condição lá na definição da probabilidade, que diz o seguinte: quem vai ser a probabilidade de A? Vai ser a probabilidade de A menos o B mais a probabilidade de A interseção com B, tá?
E agora aqui a gente faz o quê? Simplesmente isola, né, essa parte aqui, ó. Isola a probabilidade de A menos B, né? E passa essa probabilidade de A menos B para o outro lado, né? E a gente chega na expressão que a gente queria, que é essa aqui, né? E essa expressão vai ter uma importância muito grande para a gente provar esse terceiro item, tá? Que é essa aqui, ó, lá na nossa lista, que diz o seguinte: a probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção, e é justamente aqui, tá? É melhor a gente, eu dei um destaque maior a esse resultado, porque ele merece, tá? Veja. Probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção com B. Então, já veja aqui que esse resultado, né, essa afirmação, ela é uma extensão da terceira condição para P ser uma probabilidade. Mas é porque na terceira condição era assim, ó. Na terceira condição, né, você só pode somar quando isso aqui só vai ser a soma quando quando o A interseção com B for vazio, né? Aí isso aqui já é uma definição, né? Ou seja, é uma das condições para ser probabilidade. Você já tem. Se você já sabe que P é uma probabilidade, já tem que satisfazer essa condição. Porém, o que acontece quando o A interseção com B não é vazio? Essa é a pergunta. E se não for vazio, o que acontece? Bom, aí a gente vai tirar como uma consequência dos axiomas de probabilidade que vai valer esse teorema 2, que a gente vai chamar de regra da adição, tá? Então, o que você vai fazer? Somar o P de A mais o P de B e tirar a probabilidade de interseção. No caso particular, onde o A, mesmo, olha para esse teorema aqui, ó, regra da adição. No caso particular, onde A interseção com B é vazio, o que vai acontecer? O que acontece no caso particular onde a interseção com B é vazio? Uai, você vai ter a probabilidade do vazio. Mas a probabilidade do vazio não é zero? É zero, né? Portanto, essa parte vai desaparecer, vai ficar P de A união com B mais P de A mais P de B. É nesse sentido que eu estou dizendo que essa regra da adição generaliza essa terceira condição aqui para P ser uma probabilidade, tá bom? Então, como é que você prova isso? De novo, a mesma estratégia, ó. A ideia é você quebrar o A união com B em dois conjuntos, de tal maneira que a interseção desses dois conjuntos seja vazio. Então, faltou aqui um desenho, né? Vou fazer agora, ó. Por exemplo, situação mais geral aqui, de dois conjuntos A e B é essa. Como é que você pode escrever esse conjunto? Então, primeiro, você pode escrever assim, A menos B. Quem é o A menos B? É formado por todos aqueles elementos que estão em A, mas que não estão em B. Tá? União com B. União com B é o próprio B aqui, tá vendo? Então, observe aqui, se você unir a região vermelha com a região azul, você vai ter todo o A união com B, não é? E mais ainda, né? As regiões vermelha e azul não se intersectam, né? Ou seja, ó, o A menos o B, interseção com B é vazio. Portanto, o que você pode fazer? Aplicar aquela terceira condição, né? Da probabilidade. Então, a probabilidade de A união com B é a probabilidade de A menos o B mais a probabilidade de B, certo? Apliquei a probabilidade aqui e apliquei a probabilidade aqui. Agora, como eu já sei que a probabilidade de A menos o B é a probabilidade de A menos a probabilidade de A interseção com B, né? Eu troco aqui e acabou, né? Já tem a expressão que eu quero. A probabilidade de A união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção com B. Então, sempre que você tiver, ou seja, essa maneira simples, essa regra da adição, está dizendo o seguinte: se eu sei a probabilidade de A, se eu sei a probabilidade de B, e se eu sei a probabilidade de A interseção com B, então eu posso calcular a probabilidade desse A união com B, né? Certo? Então é isso, você tem amarrado aí nas probabilidades, essas operações básicas com conjunto. Então vamos ver um exercício para a gente treinar isso, ó. Vamos lá. Pega aqui
um exercício. Então, imagine um experimento aleatório onde A e B são eventos. Então, é dado aqui que a probabilidade de A é meio, a probabilidade de B é 1/3 e a probabilidade de A interseção com B é 1/4. Então, pergunta, né? Calcule. Quem é a probabilidade do complementar de A? Bom, aí você sabe que a probabilidade de complementar de A é quem? É 1 menos a probabilidade do A, não é? Ou seja, é o que falta para chegar a 1, né? Mas quem é a probabilidade de A? Não é meio? Quanto é que é 1 menos meio? É meio. Pronto. Ó, o próximo. Mesma coisa. Probabilidade de B. Aliás, probabilidade do complementar de B é 1 menos P de B. Agora a gente tem que lembrar lá, né? O P de B é 1/3. Eu já vou gravar aqui que P de A interseção com B é 1/4. Beleza. Então, é 1 menos 1/3. Aí você faz a conta, ó. 3, 2/3, né? E aqui, ó, quem é a probabilidade de A união com B? Aí você vai usar aquela formulinha, né? Aquela regra da adição. É a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção com B. Aí você sabe que a probabilidade de A é meio, né? Você sabe que a probabilidade de B é 1/3 e a probabilidade de A interseção com B é 1/4, como a gente viu lá. Então aí você faz essa continha aí, tá? Eu não vou nem gastar tempo fazendo essas continhas. É só você fazer as operações aí que você chega. Agora, isso aqui é interessante, tá? Quem é a probabilidade do complementar de A união com o complementar de B? Isso aqui vai aparecer, a gente vai usar uma regra interessante que aparece nos livros como regra de De Morgan. A regra de De Morgan é a seguinte, ó. Se você pegar o complementar da interseção de A com B, isso é a união do complementar de A com o complementar de B, tá? Então, e também vale a outra que é assim, ó, se você tiver aqui a união, o complementar da união de A com B, é o complementar de A interseção com o complementar de B. Você pode, não é difícil também você verificar essas duas regras aqui, tá? Fazendo esses diagramas que eu falei, tá? Você faz aqui um diagrama aqui, ó. Aí você desenha aqui o seu A, desenha o seu B, por exemplo. E aí você pode começar, por exemplo, perguntando quem é, aqui, ó, a união do complementar de A com o complementar de B. Então, o complementar de A é sempre o que está fora de A. O complementar de B é sempre o que está fora de B. Portanto, ó, se você fizer a união, aliás, vamos mais com calma. Complementar de A é o que está fora de A. Ele vai pegar, inclusive. Não. Vai pegar, inclusive, essa parte de B. Aqui, tá vendo? Se eu pegar o complementar de A, ele vai pegar, inclusive. Só não pega o que está em A, mas tudo que está fora de A, tudo de verde aí, tudo que está de verde é o complementar de A, tá? Agora vamos lá pegar o complementar de B. O complementar de B é a mesma coisa, ele vai pegar tudo que está fora de B. Eu vou riscar, ó. Tudo que está fora de B. Tudo que está fora de B. Vai pegar, inclusive, a parte que está em A, né? Então, o que acontece se eu fizer a união do complementar de A com o complementar de B? Vai ser a união dessas regiões vermelha e verde. Só que se você olhar para a união das regiões vermelha e verde,
quem é ela? Ela é todo o ômega, né? Exceto a interseção, tá vendo? A única parte que não foi tocada, que não está nem vermelho e nem verde, é essa região que é a interseção, né? Ou seja, a parte que está rachurada de vermelho ou verde é exatamente o complementar da interseção de A, de A com B. Ou seja, essa parte aqui, tá vendo? Ou seja, essa parte de azul aqui, ó, essa parte que eu vou sombrear aqui de azul, que escapou, ela é exatamente, essa parte aqui, é o A interseção com B, né? E a parte que está rachurada aqui é o complementar dela. Então é por isso que vale essa primeira. E com o mesmo desenho você verifica essa segunda aqui, tá? Então a estratégia aqui é fazer isso, é você pegar ó, essa união e escrever assim, ó, A interseção com B e colocar aqui um complementar, tá vendo? Por quê? Porque eu sei que agora eu posso escrever a probabilidade do complementar da interseção como sendo 1 menos a probabilidade de A interseção com B, não é? Mas que é isso aqui? É 1 menos 1/4, porque a probabilidade da interseção de A com B é 1/4, né? Então aqui dá 3/4. Aqui a mesma coisa, só que eu vou usar a segunda, né? A segunda lei de De Morgan lá, ó. Eu vou pegar e vou... Tá a interseção, vai virar união, né? É fácil decorar, ó. Se tá a interseção, ele vira uma união. Eu boto um complementar, ó. Então isso aqui é 1 menos a probabilidade do A união com B. E aí eu não fiz a conta aqui, né? Mas não tem problema, então já está resolvido, não tá? Você pega essa resposta que deu aqui e coloca aqui, né? Você já sabe quem é a probabilidade de A união com B, é só pegar 1 menos ela, né? Agora vem essa outra aqui, ó, que é um pouquinho diferente aqui, a princípio é um pouco esquisita, né? Probabilidade da interseção do complementar de A com B. Então aqui é você, de novo aqui, fazer um desenho para você entender quem é esse, né? A pergunta é, quem é o complementar de A interseção com B? Vamos fazer um desenho, ó. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó. Então aqui eu tenho o meu ômega, ó. Aqui está o meu ômega. Como sempre, eu vou desenhar o A aqui e vou desenhar o B aqui. Bom, quem é o complementar? Então a pergunta é, quem é o complementar de A? É tudo que está fora de A, né? Mas eu quero a interseção disso com quem? Eu quero a interseção disso com o B, não é? Eu quero pegar o complementar de A e fazer interseção com B. Então eu tenho que pegar tudo, a região que está fora de A, interseção com a região de A. O que vai dar? Vai dar essa parte aqui, ó. Então, ou seja, quem é o complementar de A interseção com B? Essa região aqui. Mas quem é essa região aqui? É a mesma coisa de B menos A, né? Essa região aqui é tudo que está em B menos o que está em A. Então, portanto, isso aqui é simplesmente B menos A. E a gente sabe calcular a probabilidade da diferença, né? A probabilidade de B menos A é a probabilidade de B menos a probabilidade de B interseção com A. A probabilidade de B a gente sabe é 1/3. A probabilidade de B interseção com A, bom, B interseção com A é igual a interseção com B, né? Então, ou seja, a probabilidade é o mesmo conjunto, então é a mesma probabilidade. E qual é a probabilidade da interseção com B? É 1/4, né? Então aí é só você fazer essa continha aqui, né? Que vai dar 1/12. Tá bom, então? Então é isso, tá? É um exercício bastante interessante para você treinar essas propriedades, aplicar essas propriedades da probabilidade. Então, mais um exemplo aqui, ó. A tabela abaixo contém algumas informações sobre alguns cursos do IFG Louisiana. Então, vamos entender a tabela, ó. Você tem aqui
um curso, tá? Então, que é um curso chamado SI, Sistema de Informação. Esse L que é licenciatura em Química, Proeja, técnico, tá? Então, você tem 1, 2, 3, 4 cursos aqui. 4 cursos aqui. Esse curso SI eu estou chamando da letra S, o curso de licenciatura em Química eu estou abreviando pela letra L, o curso do Proeja eu estou abreviando pela letra R, e o técnico pela letra T. Muito bem. E agora você tem homens e mulheres distribuídos nesses cursos, tá? Então, você tem aqui uma coluna de homens e a coluna de mulheres, tá? Então, vamos entender essa tabela. Então, por exemplo, o que significa esse número 15 aqui? Significa que você tem 15 mulheres no curso de licenciatura em Química, por exemplo, tá? Você perguntar quantas pessoas tem no curso de Sistema de Informação? Quantas pessoas tem no total? 110, está aqui, ó. E você perguntar, qual o total de pessoas matriculadas no curso inteiro? A resposta está aqui, né? 200, tá bom? Perguntar assim, em todos os cursos, quantas mulheres tem? A resposta está aqui, 85. E homens? A resposta está aqui, 115, tá? Então, imagine o seguinte, você vai sortear agora, você vai sortear, fazer um sorteio aleatório de pessoas, tá? Aleatório. Então, a pergunta é, qual é a probabilidade, quem é P de R? Quem é o R? O R é formado dos alunos do ProEja. Então, quem é P de R? Ou seja, P de R está dizendo assim, sorteando um aluno ao acaso, qual é a probabilidade dele ser um aluno do ProEja? Bom, você vai olhar, no ProEja você tem 30 alunos, né? O total não é 200? Então, é 30 sobre 200. Ó. Aí você corta aqui e aqui, você tem 3 sobre 20. Tá bom? Se você quiser em porcentagem, se você quiser, você poderia só você transformar aqui num denominador 100, né? Para isso, você multiplica por 5 em cima e embaixo. Então, 5 vezes 3, 15. Você chegaria aqui nos 15%, né? Muito bem. Muito bem, muito bem. Probabilidade de H. Probabilidade de H, qual é a probabilidade, sorteando uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade de ser homem? Tá aqui, né? O H é a abreviação de homem, ó. Qual a probabilidade de ser homem? Aí você tem lá que bom, você tem 115 homens, então é 115 sobre 200, né? E aí você faz as simplificações aí, né? Qual é a probabilidade de, olha essa aqui. Sorteando uma pessoa ao acaso, aí está dizendo, qual é a probabilidade do aluno ser do curso de Química, L, tá vendo, ó? Ou ser homem. Sorteando um dos alunos ao acaso. Qual é a probabilidade de ser aluno de Química ou ser homem? Então vamos ver, ó. A gente sabe que a probabilidade, isso aqui é P de L mais a probabilidade de H menos a interseção, né? Aí você, qual é a probabilidade de ser aluno de Química? Aí você vai olhar aqui, ó. Você tem aluno de Química, você tem 30, né? No total de 200. Então é 30 sobre 200. Probabilidade de ser homem, você vai olhar aqui, 115 sobre 200. Agora a interseção, ou seja, você quer saber quantos homens tem no curso de Química, né? E a solução qual é? Você vai olhar para você vai pegar a interseção da linha da Química com a linha dos homens, né? Está aqui 15, ó. Então, menos 15 sobre 200. Aí você faz a conta, você chega à probabilidade. E aqui? Bom, aqui já fizemos lá em cima, né? É 15 sobre 200. E aqui, a mesma coisa, ó, sorteando, qual é a probabilidade de ser um aluno de Química ou T? Mas o que é o T? O T é o técnico, né? Bom, isso aqui é probabilidade de L mais probabilidade de T
menos a probabilidade da interseção. Mas se você olhar aqui, você vai ver que não tem interseção, né? Porque os alunos da química estão aqui em cima, os do técnico estão aqui embaixo. Não tem interseção. Se não tem interseção, é só a soma. Você vai só somar o P de L, que é 15 sobre 200, mais, aliás, por que 15? 15 não, né? P de L é 30, né? P de L é 30. Vou escrever aqui assim. 30 sobre 200, somado com P de T, que também é 30 sobre 200, né? Ou seja, aqui 60 sobre 200, ou seja, 30%, né? 30 sobre 100. Muito bem. Então aqui, e aqui também é a mesma coisa, né? Mas, bom, a gente já sabe que não tem, que isso a interseção é vazia, né? L interseção com T é vazio, portanto é zero, né? Não tem nenhum aluno que faz técnico, faz o curso técnico e faz o curso de licenciatura em Química. Não tem na minha tabela. Tá bom? Então, esse mais um exemplozinho para você praticar essa noção de probabilidade. Vamos em frente, então. Então, a gente viu que, né, já comentamos isso, que às vezes a dificuldade de você calcular a probabilidade, né, está em você saber calcular o tamanho do espaço amostral, né? Porque esse espaço amostral ele pode ser feito sobre pode ser formado por uma combinação de várias situações, né, que produzem lá os seus eventos. Muito bem, então, ó, é isso. Ó, frequentemente, a dificuldade, o cálculo de probabilidade de experimento aleatório está na descrição de todos os elementos do espaço amostral. Então, aqui é um exemplozinho só para a gente ver, ó. Por exemplo, ó, imagine que você lança a moeda, o experimento é o seguinte, lançar a moeda 2 vezes e anotarmos o resultado. Qual é o espaço amostral desse experimento? É um experimento aleatório, né? Jogar a moeda, né? Só que você vai jogar não uma vez. Se fosse só uma vez, qual seria o espaço amostral? Seriam as possibilidades, né? Aí seria só C ou R, cara ou coroa. Só que você jogou 2 vezes. Então, o que pode acontecer? Pode sair cara, cara, pode sair cara, coroa, pode sair coroa, cara, ou pode sair coroa, coroa. Então, tem 4 possibilidades, né? Agora, aqui um pouquinho mais complicado, um pouquinho maior, que é o seguinte. Uma fábrica produz determinado artigo. Da linha de produção são retirados 3 artigos. E cada um deles é classificado como bom ou defeituoso. Qual é o espaço amostral? Então, agora você tem 3 configurações possíveis, né? Você tem que listar todas elas aqui. Então, você pode se perder nesse caso, né? Para você listá-las, porque já são uma quantidade maior, né? Então, existe uma forma de você fazer uma maneira organizada de você listar esses eventos, é você fazer o seguinte, ó. Você pegou um artigo, então ele pode ser bom ou pode ser defeituoso, né? Tá aqui, ó. Isso é chamada árvore de possibilidades. Então, o primeiro artigo que você escolheu pode ser bom ou defeituoso. Se o primeiro for bom, o segundo pode ser bom ou defeituoso. Se o segundo foi defeituoso, se o primeiro foi defeituoso, o segundo pode ser bom ou defeituoso. Se o segundo foi bom, o terceiro pode ser bom ou defeituoso. Se o segundo foi defeituoso, o terceiro pode ser bom ou pode ser defeituoso. Se o segundo foi bom, o terceiro pode ser bom ou defeituoso. Aqui é a mesma coisa. Pode ser bom ou defeituoso. E como é que você coleta as possibilidades? Aí você vai seguindo os galhos da árvore, né? Segue os galhos e vai formando as possibilidades. Eu vou até mudar de cor aqui. Então, a primeira linha, ó, vou seguir esse galho aqui, tá vendo? É B, 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 B. Depois, o próximo. B, B, D. O outro. B, D.
B, e depois B, D, D, e depois D, B, B, depois D, B, D, 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 B, e depois D, D, D. Então tem que dar 8, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 8. Tem que dar 8. Para você pensar também nessa quantidade, a gente vai falar já já desses, como é que a gente calcula. Se o senhor deseja só saber o tamanho do espaço amostral, você não precisa listar todos, tá? Você poderia pensar assim. Primeira possibilidade, você poderia pensar, eu vou explicar isso daqui a pouco. Poderia pensar assim. O primeiro artigo pode ser bom ou defeituoso, então eu tenho duas possibilidades. O segundo artigo, bom ou defeituoso, duas possibilidades. O terceiro, bom ou defeituoso, duas possibilidades. Então o total é só você multiplicar tudo, que vai dar 8, para você calcular aí o tamanho, tá, do espaço amostral. Muito bem, então, e esse terceiro exemplo aqui é um tipo de espaço amostral que vai aparecer nas variáveis contínuas. Então, a natureza dele é diferente dos outros, tá? Então, considera que o experimento é o seguinte: você pegar uma lâmpada e medir o tempo de vida dela. Qual é o espaço amostral? Bom, o espaço amostral conveniente é esse, ó. Você pegar o ômega é formado por a semirreta positiva, né? Que representa o tempo. Pode ser zero, seria na possibilidade assim, de quando você ligar a lâmpada para testar, ela queima na hora, né? Isso seria o zero, né? Então, esse aqui é um espaço amostral um pouquinho diferente. Então, vamos agora ver algumas técnicas de contagem, tá? E a mais importante delas é o princípio fundamental do contagem, que é basicamente assim, uma forma de contar sem ter que contar. Como assim? Na verdade, mais preciso seria dizer, é uma forma de contar sem ter que listar os elementos, tá? Então, esse princípio é assim, olha, princípio fundamental da contagem diz o seguinte: se uma tarefa puder ser executada em duas etapas, a primeira de P maneiras e a segunda de Q maneiras, então a tarefa pode ser executada de P vezes Q maneiras. Então, vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, imagine o seguinte, ó, eu tenho aqui, imagine que eu tenho aqui um caminho, eu quero ir, eu tenho aqui A, B e C. Então, imagine aqui que para ir de A até B, eu tenho três possibilidades. Eu posso ir por aqui ou por aqui. E para ir de B até C, eu tenho só duas possibilidades. Então, esse aqui é o desenho que faltou no exemplo, tá? Quantos caminhos distintos podemos tomar para ir de A até C? Então, a pergunta é assim: eu quero sair de A e quero chegar até C. De quantas formas possíveis eu posso, de quantas maneiras, quantos caminhos distintos eu posso tomar? Então, eu posso pegar essa tarefa maior, que é ir de A até C, e quebrar em duas tarefas menores. A tarefa de ir primeiro de A até B e depois ir de B até C. Bom, para ir de A até B, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho três possibilidades. E para ir de B até C, eu tenho duas. Então, quais são as formas que eu tenho de ir de A até C? É a multiplicação. Ó, 3 vezes 2, 6. Bem razoável, né? Se eu tivesse escolhido esse primeiro caminho, aí eu poderia ir por aqui ou por aqui. Então, são duas, né? Se tivesse escolhido esse segundo caminho, então, eu teria mais duas possibilidades. Então, duas e duas. E a outra, terceiro caminho, teria outras duas possibilidades. Então, ou seja, 2 mais 2 mais 2, ou seja, 3 vezes 2, né? Mas a ideia é a seguinte: a ideia é você pegar uma tarefa que tem que ser executada maior e quebrar ela em tarefas menores. Se você souber calcular as possibilidades dessas tarefas menores serem executadas, a tarefa maior, o número de maneiras de executar a tarefa maior, vai ser obtida multiplicando
tarefas intermediárias. Então, é claro que aqui não precisaria ser só duas etapas, mas eu poderia ter também aqui um caminho D, né? Digamos aqui que eu tivesse 4 possibilidades. O raciocínio é o mesmo. Se fosse 4 possibilidades aqui, então, eu estou enunciando o princípio da maneira mais simples possível, que é pegar a tarefa e quebrar só em 2 etapas, mas você pode imaginar, o mesmo princípio vale para uma quantidade maior de etapas, tá? Por exemplo, aqui, o mesmo princípio, você pegaria 3 vezes 2 vezes 4, né? Possibilidades, né? 24 possibilidades. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Vamos aplicar ele na situação aqui um pouquinho mais difícil. Então, exemplo 10, ó, quantas placas de automóveis, quantas placas de automóveis podemos formar com as letras A, B, C, D, E, F, G e os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a gente sabe que uma placa de automóvel é geralmente assim, né? Por um exemplo aqui, essa placa NWD 9341 é a placa do meu primeiro carrinho que eu comprei. Veja, você tem aqui 3 letras, certo? E tem 4 números. Então, o que você vai fazer? Bom, formar essa placa consiste em uma tarefa de 7 etapas. Por que 7? Porque você vai fazer o seguinte: você vai ter que escolher a primeira letra, certo? Depois a segunda letra, depois a terceira letra. Depois você vai ter que escolher o primeiro número, o segundo número, o terceiro número e o quarto número. Aí eu pergunto, né? Quantas são as possibilidades de você escolher a primeira letra? Bom, se eu posso usar essas, eu tenho quantas letras aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui 7 letras, então eu tenho 7 possibilidades. Para cá eu tenho 7 possibilidades também, para a segunda letra, e para a terceira também 7. A gente sabe que os carros podem ter letras repetidas, né? Então, por isso aqui 777. E agora vamos para os números. Eu tenho 9 possibilidades. 9 aqui, 9 aqui, 9 aqui e 9 aqui. Então, olha, então qual o total de placas? Você vai pegar 7 vezes 7. Vamos abreviar isso. Ou seja, 7 ao cubo vezes 9 ao cubo, né? Aliás, ao cubo não, né? A quarta potência. Esse é o total de placas que você pode fazer. Um número bem grande, né? Agora, olha esse outro exemplo. Ó. Quantos números distintos podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 9? Então, veja, como ele disse algarismos distintos, mas ele não disse qual o tamanho desses números, né? Se ele tem 2 dígitos, se tem 3 dígitos, ou 4 dígitos, ou 5 dígitos. Muito bem, não. Mas isso coloca uma impossibilidade aqui, não é? Porque do jeito que está colocado aqui, esses números poderiam ter qualquer tamanho, né? Então não está bem feito esse exemplo. Eu preciso colocar uma restrição. Vamos colocar uma restriçãozinha aqui de, por exemplo, de 5 dígitos. Pronto, tá? Fica mais bem colocado o problema. Então eu quero formar um número de 5 dígitos. Aqui tem um detalhe, tá? Então tá aqui, ó. Então, formar um número, eu quero 5 números. Quantos números? A pergunta é: quantos números de 5 dígitos distintos eu posso formar com esses números? Bom, como eu quero número de 5 dígitos, eu não posso colocar o zero aqui, ó. Tá? Aqui pode entrar, não pode entrar o zero, porque se entrar o zero, né, seria um número de 4 dígitos, certo? Porque esse zero à esquerda aqui não tem valor. Portanto, aqui eu não vou ter 9 possibilidades, mas apenas 8 possibilidades. Mas aqui na segunda, eu já vou poder colocar o zero. Então, aqui eu tenho 9 possibilidades. E assim por diante, né? 9, 9, 9. Então, a resposta é 8 vezes 9 a quarta. Professor, Oi.
Não seriam 10, não? É a primeira 9 e o Ah, restante ótimo, 10? obrigado. Exatamente. Obrigado pela correção. Eu bati o olho e pensei, não. 1 até 9 é 9 mais 1 é 10. Obrigado. Então, aqui é 9, perfeito, certo? É 9. E aqui tudo é 10, né? Perfeito. Então, é 9 vezes 10 à quarta potência. Então, agora aqui outro probleminha, né? Agora eu vou começar a dar umas variações nesses probleminhas, que é o seguinte. De quantas maneiras eu posso de quantas maneiras 5 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras? Então, de novo, eu posso pegar esse probleminha e pensar em resolver por uma sequência por etapas, né? Então, imagine que ela está assim, uma cadeira, tá? Então, eu posso pensar assim, eu tenho 5 pessoas, né? 5 pessoas lá. A, B, C, D, né? Tem 5 pessoas. A, pessoa B, a pessoa C, a D, e aí? Então, eu vou escolher a primeira pessoa para colocar na primeira cadeira. Eu tenho 5 possibilidades, não é? Então, 5 aqui. Mas se eu coloquei o A aqui, pessoa A aqui, na segunda, eu não posso mais colocar o A, já coloquei a pessoa A, né? Só me sobram as demais, né? A B, a C, a D ou a E, né? Então, ou seja, agora eu caio para 4 possibilidades. Mesmo raciocínio, né? Digamos, se eu tivesse colocado a pessoa B aqui, só sobraram a C, a D e a E. Então, 3 aqui. Se eu já coloquei 3 pessoas nas 3 primeiras cadeiras, só sobram 2 possibilidades para essa. E a última possibilidade foi a que sobrou, né? Então, quais são, de quantas maneiras 5 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras? Então, estou usando aqui o princípio fundamental da contagem, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que é 120. E isso vai nos levar à ideia de permutação, tá? O que é uma permutação? Uma permutação de P objetos é qualquer reordenação desses P objetos. Então, por exemplo, o que é uma permutação das letras? Assim, o que é uma permutação das letras A e B? É só você reordenar, é AB e BA. O que é uma permutação das letras A, B e C? Seriam todas as possibilidades, o A, B, C, CBA, BAC e assim por diante. Então, é só você ir trocando essas letras de lugar, certo? É isso que é uma permutação. Então, olha, quantas permutações existem? Então, a pergunta é: quantas permutações existem das letras A, B e C? Então, vamos usar de novo o princípio A, B, C e D. Então, mesmo princípio fundamental da contagem. Ele perguntou quantas, tá? Não é para você listar as permutações, é só para você saber a quantidade. Então, a mesma coisa, ó, a primeira posição, qual letra pode ser colocada? Quantas possibilidades eu tenho para a primeira posição? 4, né? E para a segunda? 3, porque eu já coloquei, se eu coloquei a letra A aqui, só sobra para a segunda B, C ou D, que são 3, né? Se eu coloquei a letra B aqui pode ser C ou D, né? Então, são 2 possibilidades. Se eu coloquei C aqui, a última teria que ser o D, ou seja, uma. Então, ou seja, o mesmo problema. O problema de alocar as pessoas nas cadeiras é equivalente a esse problema de fazer uma permutação de letras, né? E qual é, então? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. E aí isso nos leva também à noção de fatorial, que é exatamente isso, tá? Fatorial, esse número aqui, eu vou chamar de 4 fatorial, certo? 4 fatorial, esse produto que começa com um valor e vai decrescendo até chegar no 1, aparece com tanta frequência no cálculo combinatório, que ele merece uma definição, merece uma notação. E essa notação é justamente o que a gente chama de notação fatorial, que é isso aqui, ó, 4 fatorial
Isso aqui eu vou chamar de 4 fatorial, ó. 4 fatorial, quem é? O 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quem é o 5 fatorial? Que é aquele primeiro problema andar que a gente fez, né? Das letras, das pessoas. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120, né? Então, veja, essa definição, ela é capturada nessa definição aqui, tá? Que é chamada de definição recursiva. Então, você define assim, ó. Você fala assim, o que é o n fatorial? O n fatorial é n vezes o fatorial do antecessor dele. E aí você vai repetindo a expressão dentro dela mesma, entendeu? Até ela ir diminuindo e chegar no 1. Aliás, nesse caso, vai chegar até o 0, né? E quando chega no 0, você fala que... Aliás, aqui quando chega no 0, você fala que o fatorial do 0, por definição, é 1. Tá? Então, essa definição aqui captura esses exemplos que eu fiz. Ó. Quem é 4 fatorial? E a definição é 4 vezes 3 fatorial. Aí você repete a definição de novo, mas agora com o 3. Ó. Quem é o 3 fatorial? O fatorial é 3 vezes 2 fatorial. Aí você repete a definição de novo. Ó. É 4 vezes 3 vezes... Quem é o 2 fatorial? É 2 vezes... No caso, seria 1 fatorial, né? Aí, então, 4 vezes 3, só para ser bem rigoroso aqui na definição, só para vocês entenderem. Ó. Quem que é o 1 fatorial? A mesma coisa, seria... Ainda posso aplicar a definição ainda, né? O número ainda é 1, né? Posso aplicar. Então, o que seria 1 fatorial? É 1 vezes o 0 fatorial. Agora, aqui não dá mais para usar a primeira linha. Agora, você tem que partir para a última linha, que decreta que 0 fatorial é 1, entendeu? Então, por isso que isso aqui vai virar 1, né? Ou seja, quem é 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é só uma definição formal. Para ficar matematicamente bem escrito, é assim. Mas é claro que na hora de você usar o conceito, você vai usar do jeito que eu falei aqui, né? Quem é 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Muito bem, então, segue do princípio fundamental da contagem que o número de permutações de n objetos é n fatorial, não é? Por quê, ó? É isso, né? Se eu pego n, imagina que eu peguei aqui n objetos. Então, qual é a permutação, número de permutações deles? Primeira posição, eu posso escolher n, né? Na segunda, se eu já coloquei n, já coloquei 1 na primeira posição, sobraram n menos 1 escolhas, né? Então, aqui já foram 2, certo? Já foram 2, já gastei 2 objetos. Aqui, a terceira escolha. Quantas possibilidades eu tenho? N menos 3. Está vendo que vai diminuindo? N vezes N menos 1, vezes N menos 3, e vai continuar, né? Vai continuar até chegar aqui, ó, no 3 vezes 2 vezes 1. E quando eu multiplico isso tudo, o que vai dar se eu multiplicar isso tudo? Se eu fizer a multiplicação de todos esses números, vai dar exatamente o n fatorial, né? Então, essa é a definição de número fatorial. Na próxima aula, a gente vai falar aqui das combinações. Beleza, então, gente? Então, é isso, tá? Por hoje. Galera, quero fazer alguma... Tá na hora já, né? Mas tem problema, eu vou dar uma aula daqui a pouco, mas quer fazer uma perguntinha, alguma coisa? Quer fazer alguma consideração? Obrigado lá por salvar meu vídeo, tá? Não lembro agora quem que me ajudou e é bom que eu não preciso editar. Quando eu não erro assim, é mais fácil que eu já jogo lá direto no YouTube. Galera, então tá certo? Eu vou pegar isso aí e vou jogar lá no Moodle para vocês, tá? Valeu então, boa noite.